Quero convidar vocês a abrirem a Bíblia no livro de Malaquias. Tem gente que vai ter dificuldade de achar o Malaquias, é o último livro do Antigo Testamento. Basta você pegar Mateus e voltar a partir do verso 13 do capítulo 2. Malaquias 2:13. Encontraram o texto? Diz assim: a outra coisa que vocês fazem, cobrem de lágrimas o altar do Senhor com choros e gemidos, porque Ele já não olha para a oferta e nem aceita com prazer. E vocês perguntam, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela sua companheira e a mulher da sua aliança. Não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe soprasse o Espírito? E por que somente um? Porque buscavam uma descendência piedosa. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Amém. Malaquias entrou em cena porque eu estou trabalhando na igreja sobre os profetas menores. Estou chegando nos últimos livros agora, domingo que vem, é Zacarias. Um desafio porque são 14 capítulos. E no outro domingo termina a série com Malaquias. E Malaquias tem uma bondosa disposição de Deus de explicar para o seu povo o caminho de fidelidade, o caminho da bênção. E o caminho da bênção passa por obediência, por zelo, por fidelidade, por considerar Deus como sendo valioso, importante. Então, o povo adquiriu uma ideia de religiosidade que acha que o culto, ou o jejum, ou as lágrimas, ou as músicas, essas coisas atendem ao coração de Deus, e Deus está dizendo, olha, tá bom que vocês façam culto, que vocês orem, que vocês cantem, mas vocês precisam saber que a prioridade é que vocês andem fielmente na minha presença. E em Malaquias, ele dá algumas áreas, entre elas a área da família. E nós estamos trabalhando um pouco a área da família. Ele está chamando o povo para a importância de uma vida fiel no casamento. Eu estava me lembrando que a primeira vez que eu vim aqui com a minha esposa, ela ainda não era oficialmente a minha namorada. Ela era minha namorada porque eu namorava ela, mas ela não me namorava. Não, ela sabia, certo? Mas eu namorava ela, ela não me namorava. Aí eu falei para o diretor do seminário que a gente teria uma programação especial na quarta-feira, aqui em Leopoldo de Bulhões, que eu precisava de uma aluna para trabalhar com as crianças naquele final de semana. E o diretor, que sabia, eu não sei como é que ele teve coragem, agora eu estava lembrando que é inclusive à noite, né? E ele escalou a ela, falou, você tem que ir ajudar o João lá. Isso tem quase 50 anos. Foi em 76. Então vai completar 50 anos agora.
e também nós estamos com quase 50 de casamento. Tem essa ideia da permanência, do desejo de continuar, de ser feliz do lado de alguém. E o texto de Malaquias nos ensina que Deus tem prazer em uma vida feliz. E que Ele não tem prazer, por exemplo, no divórcio. Isso não significa que Deus não ame alguém que passou pelo divórcio. Isso não significa que Deus não abençoe pessoas que passaram por lutas na vida conjugal, que tiveram dificuldades, que recomeçaram, que estão lutando e reconstruindo a vida. Não significa que Deus não ama a pessoa, mas que Deus não tem prazer, ele não é, o caminho dele não é esse. Mesmo aqueles que se divorciaram e até aqueles que são muito felizes num outro casamento, não casaram a primeira vez com planos de se separar. Não é ninguém tem prazer de falar assim, graças a Deus, era o sonho da minha vida, era casar e divorciar. Não, a gente fala assim, olha, foi uma luta, infelizmente aconteceu, e bendito seja Deus que está me dando uma segunda oportunidade. Mas o plano de Deus, então, o texto deixa isso, Deus odeia o divórcio e Ele quer que vocês sejam fiéis e sejam felizes. A grande questão é que a vida é cumprida, gente. É cumprida. Tem gente que casou há muito tempo, não é? Uma coisa é o dia que eu vim aqui trabalhar e trouxe uma moça linda aqui do meu lado para me ajudar com as crianças. Outra coisa é viver com ela 50 anos. A pessoa, tadinha, não é? É diferente. A vida inclui muitos desafios. E a experiência tem mostrado que casamentos longevos, casamentos assim, de muito tempo, e que demonstram felicidade, são a minoria, são raridade. Às vezes, são casamentos de muito tempo, mas sem tanto prazer, sem alegria no relacionamento. E em muitos casos, os casamentos não duram, não seguem, não continuam. E aí, no livro de Malaquias, o texto vai dizer que, olha, Deus se agrada de você ser fiel, Deus se agrada de um casamento feliz e longevo. E eu queria pensar em 3 palavras que podem ajudar nessa construção de uma fidelidade feliz. Eu estou dizendo fidelidade feliz porque depois de todo esse tempo trabalhando em aconselhamento, envolvido com famílias, tentando ajudar famílias, eu percebo que há um percentual muito grande de pessoas que mantêm o casamento, mas não um casamento feliz. Mantém um casamento porque, sabe, às vezes não tem coragem, às vezes não vale a pena, às vezes não tem força para mudar, mas está levando. Sabe, vamos ver até onde isso vai dar, e às vezes vai dar até que a morte separe, amém. Mas não é tanto assim. Tempo desse nós tínhamos um caso que nós acompanhamos de uma irmã muito querida e um casal querido, próximo, que no velório dele, ela disse a alegria dela, a bênção dela, é que ela aguentou mais de 50 anos e ela cumpriu a tarefa dela. Então, essa era a alegria. Mas não há propriamente uma menção, olha, eu fui feliz a vida. Não, eu consegui levar adiante até o fim.
E é interessante, porque essa irmã falou de uma maneira amorosa, respeitosa, não foi um desabafo ofensivo, ela falou de uma maneira amorosa e sincera. Mas o que a gente percebe no dia a dia é que as pessoas não falam, mas muitas vezes pensam, está no coração, é um desafio grande. E como é que a gente vai lidar com isso? As três palavras que me parecem ser palavras muito importantes. A primeira delas é, para manter um casamento longevo e feliz, a gente precisa aprender a amar. Mas amar é uma palavra tão complicada, porque não sei se a gente percebe que há uma diferença entre amar e gostar. Gostar, a gente gosta do que nos parece bom. Alguém aqui gosta de pudim de leite condensado? Gente, quem gosta, levanta a mão. Não sou só eu não, né? Um cardiologista, um médico, queria que eu não comesse tanto doce e falou para mim, olha, aquela sua mulher, fica esperto com ela. Ele nem conhecia a minha mulher. Falou, fica esperto com ela. Ela não te ama não, ela quer que você morra. Ela fica fazendo pudim de leite condensado para você comer e morrer. É por isso, ela não ama você. O que é isso? Né? Então, gostar, a gente gosta de coisas que nos parecem boas, apetitosas, bonitas, interessantes. Então, isso é gostar. Gostar é um sentimento reflexo, sabe? Ele é produzido em nós e ele é meio instintivo. Eu naturalmente gosto e demonstro pelo sorriso, pelo paladar. Eu gostei, achei tão bom. Então eu gostei. O Flamengo fez gol e eu fiquei feliz. Tem mais flamenguista aqui? Tem. Então, não é? A gente fica feliz. Esses dias a gente ficou feliz 8 vezes no mesmo jogo. Olha que raridade, que coisa é essa? Mas é um reflexo, certo? É natural. Você gosta porque aquilo foi gostável. Mas amar é uma decisão, é uma atitude. E ele tem a ver não apenas com o gosto, mas tem a ver com a mente, com o coração. Tem a ver com ele é mais amplo do que apenas gostar. Tanto que a Bíblia diz que os maridos devem amar a esposa como um mandamento. Manda, você deve amar a sua esposa. Ponto. É obrigação amar. Você não tem a escolha, a opção de amar ou não amar os seus filhos, a sua esposa, o seu marido. É amar. E amar é fundamental para que mantenha um relacionamento. Uma atitude, uma postura, uma decisão de mente e de coração. Eu vou amar a minha esposa, o meu marido. Eu vou amar os meus pais. Amar, então, é a despeito de, apesar de, independente das falhas, das dificuldades. É uma decisão. A minha esposa tem tantas falhas. O meu filho, ele me dá trabalho, mas eu amo. É uma decisão pessoal, positiva, séria, sincera, consciente de dedicar amor ao outro. As pessoas têm estudado muito acerca de amor.
Entre os estudiosos de amor, tem dois que mais me chamaram a atenção. Um deles é um filósofo chamado Hazo, H-A-Z-O. Ele escreveu um livro que foi publicado em 1967, A Ideia do Amor. É raro, ele faz uma análise de o que é amor, os tipos de amor, os estágios de amor, amor de bebê, amor de adolescente, amor de adulto e o amor de Deus, o amor amadurecido de Deus. Bem interessante. A outra pessoa é Agostinho, também chamado de Santo Agostinho. Achei tão curioso que o Santo Agostinho escreveu um compêndio explicando o que é amor e o dever cristão de amar. Esses estudiosos, eles dizem que amor, ele significa incluir e excluir. Amor é seletivo. Não é possível amar todo mundo do mesmo jeito. Amar tudo. Você tem que pensar alguém, escolher essa pessoa ou aquilo ou aquelas pessoas, e entre as pessoas do mundo você seleciona alguém a quem você ama inteiramente. Então há um sentido em que nós devemos amar o mundo, há um sentido em que nós devemos amar o próximo, mas no sentido conjugal nós selecionamos e separamos alguém que será objeto do nosso amor. Eles perceberam que quando há amor, há um interesse pela pessoa amada. O contrário de amor não é propriamente ódio, mas é indiferença, é não notar o outro. Nem percebeu, nem notou, não conversou, não teve bom dia, não teve interesse, não viu. Eu fui a um lugar, fui para tinha um bocado de crianças saindo da escola, eu vi todas as crianças, e vi e não vi, parei, esperei as crianças passarem e segui com o carro. Ou eu parei, as crianças saíram e saiu uma criança diferente e aquela criança me chamou a atenção, porque é o meu neto, ou porque é o meu filho, porque é alguém diferente. Amar é identificar, selecionar e notar a pessoa. Eles perceberam que amar é sempre procurar o bem daquele a quem se ama. Segundo esses estudiosos, é impossível você dizer que ama desejando o mal da pessoa. Não se deseja o mal da pessoa a quem você ama. Amar é essencialmente uma busca daquilo que pode ser melhor para a pessoa. Curiosamente, no texto de Zacarias, que é o meu texto dessa semana, na igreja onde eu pastoreio, no texto de Zacarias, tem um capítulo que fala sobre jejum e culto. E o povo pergunta, porque durante todos os anos em que eles estiveram no cativeiro, houve uma espécie de campanha, sabe essas campanhas que o povo fala? Da quarta-feira, de não sei o quê. Então, houve quase que uma espécie de campanha orando pela restauração de Jerusalém. Os irmãos se lembram que Daniel, 3 vezes ao dia, ia para o quarto que parecia ser em cima, e ele olhava para Jerusalém e orava pela restauração de Jerusalém. Parece que era um plano dele, um projeto dele, todos os dias, 3 vezes ao dia, orar. E o povo de Israel, que estava no cativeiro, fez um projeto de jejuar pela restauração, que vai acontecer no livro de Esdras, no livro de Neemias,
naqueles salmos chamados Salmos dos Degraus, Salmos 120, 121, até o 134. Os irmãos, a gente se lembra muito daquele alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque era a volta, e nos profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias, essa ideia de voltar. No texto de Zacarias, o povo pergunta ao profeta que agora que já estavam voltando, eles ainda tinham que jejuar. E aí Deus conversa com eles e fala assim, por acaso, quando vocês jejuaram foi para mim ou por causa de vocês? E aí ele começa a questionar o jejum e o culto. E diz, olha, quando vocês fizeram o holocausto, vocês fizeram sacrifício, mas não porque vocês me amavam, mas porque vocês gostavam de churrasco. Então vocês fizeram, era uma festa bonita. Vocês fazem jejum porque vocês querem comprar uma geladeira nova, porque vocês querem que alguma coisa que você desejava muito aconteça, um emprego, mas vocês nunca jejuaram porque vocês me amavam e davam a mim o primeiro lugar. Era um jejum com interesse próprio. Esse jejum, diz o Senhor, ele não é demonstração de amor de vocês por mim, mas é apenas uma amostra de egoísmo. Essa palavra é interessante, porque quando, no contexto de família, nós nos sacrificamos, nos dedicamos, ou compramos algo, ou fazemos algo para alguém, mas quando, na verdade, o interesse é nosso, é egoísta. O amor, ele é essencialmente doador, ele é essencialmente voluntarioso, ele é para o bem do outro. Então o profeta Zacarias diz, vocês me amam quando vocês fizerem algo por amor a mim e não pelo prazer de vocês. Essa é uma questão importante para a gente no culto, porque muitas vezes nós brigamos até pelo cântico que a gente gosta, pelo estilo que a gente gosta, pela igreja que a gente gosta, e raramente a gente pensa o que é que Deus gosta. O que deveria ser para ele, uma vez que o desejo é agradar a ele. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele faz uma apresentação de Timóteo. Ele diz, olha, eu quero enviar a vocês Timóteo. Timóteo, ele é diferente da maioria das pessoas. Porque a maioria das pessoas vive em função de si próprias. De si para si, elas buscam os seus interesses, os seus gostos, elas vivem em função delas próprias. Mas Timóteo, eu quero enviar a vocês, porque ele é alguém que coloca o interesse de vocês em primeiro lugar. Ele é capaz de amar a igreja antes de amar a si próprio. E quando o apóstolo Paulo aos Efésios fala acerca de amor conjugal, ele diz o amor existe quando ele imita Jesus. E o que foi que Jesus ensinou? Ele ensinou o que é genuíno amor. Ele se deu em favor da pessoa amada. Aos Romanos, Paulo diz o seguinte, olha, pode ser que alguém morra por um justo, uma pessoa boa, ele gosta da pessoa, e ele então se sacrifica pela pessoa. Mas Deus prova o seu amor para conosco no fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós o quê? Ainda pecadores. Paulo entendia que amor genuíno é uma doação consciente em favor do outro para a felicidade do outro.
Então, qual é o primeiro pilar de um casamento longevo, saudável e feliz? É quando no casamento há pessoas que amam verdadeiramente o outro. A grande dificuldade nos casamentos, e elas aparecem no aconselhamento, nas separações, é que as pessoas são egoístas por natureza. Elas entraram no casamento num sistema bancário, elas fizeram um depósito, elas se casaram, elas fazem algumas coisas boas, mas elas querem sacar, e querem sacar prazer, alegria, cuidado, contentamento. E nem sempre amar é uma questão bancária. Amar não é propriamente uma avenida de duas pistas e não é uma atividade puramente justa. A maioria de nós já entendeu isso no relacionamento com os filhos. Amar não se coloca numa balança para dizer assim, não, eu já me dediquei mais do que ele. Eu já entrei mais nesse processo do que ela. Eu tenho me sacrificado e ela nem tanto. Então vamos verificar quem é que ganha. Não é um negócio, não é uma medida, não é um egoísmo, não é um busca para si mesmo, mas é uma disposição consciente, pronta de tomar a atitude de dedicar-se a alguém com quem nos casamos. De modo que o retorno, ele é natural, ele existe, mas ele não é uma cobrança. Ele acontece como reflexo de um amor dedicado a alguém. Eu me dedico. Irmãos, um casamento, uma família, não pode ser movida por pessoas egoístas, cada um puxando brasa para sua sardinha, cada um tentando tirar vantagem, cada um querendo ganhar e analisando. Mas é uma postura de servir, de cuidar, de amar outra pessoa. E por causa disso, muitos casamentos não conseguem se manter, porque as pessoas amam a si próprias. Na linguagem de Paulo aos Filipenses, as pessoas normalmente querem aquilo que é bom para elas, mas na verdade elas não querem amar e se dedicar e cuidar e dar atenção ao outro. E daí vem a segunda palavra. Um casamento é longevo e feliz quando as pessoas envolvidas estão prontas não apenas a amar, mas a cuidar. Cuidado é uma palavra muito especial. Cuidado. Amanhã eu vou fazer um casamento. Eu vou fazer o casamento da minha médica, endocrinologista. Ela cuida de mim. E por causa do cuidado, posso falar, estou gravando, por causa do enjoo dela, sabe? Que tem que beber tanto de água, tem que não sei o quê, papapá, e é tanto detalhe. No tempo desse, eu cheguei a falar para ela, olha, é assim, eu vou fazer tudo que você manda no consultório, mas aí você faz tudo que eu mando no púlpito. Aí nós fazemos uma troca. Tudo que eu pregar, você cumpre. E tudo que você mandar no consultório, eu faço. Já pensou que negociação complicada é essa? Depois eu desisti porque ela anda muito crente. E eu falei, eu acho que eu não vou conseguir cumprir o trato, não. Mas porque ela cuida, eu pensei em falar muito no casamento sobre cuidado. Isso tem estado comigo. Cuidado tem a ver com o cuidado do outro, com o interesse do bem do outro, com o bem-estar, com o outro se sentir bem. Gente, nada melhor do que ser cuidado, amado,
e cuidado por alguém que se preocupa comigo. Talvez uma marca que mais me impressiona na minha esposa é a maneira como ela cuida de mim. Que coisa! Gente, ela é capaz de falar, bem, você não penteou o cabelo. Que cabelo, bem! Ela percebe tudo. Ela chega e fala, esse colarinho está meio torto. Está certinho agora, bem? Tá mais ou menos. Tá torto. Assim, de detalhes, de verificar se a gente está bem. Quando você convive com alguém que se preocupa com você, você é uma pessoa feliz. Tem alguém que pensa em mim. Tem alguém que se preocupa porque eu demorei a chegar. Na nossa caminhada conjugal, eu sei que eu não fiz muita maldade com a minha esposa. Eu sei que não foi tantas vezes que eu a fiz chorar. Mas a primeira vez, a gente não esquece. Fiz minha esposa chorar. Isso aconteceu em 1979. Ela chorou e eu fui culpado. Eu fui dar aula em Anápolis. A gente morava em Goiânia, fui dar aulas em Anápolis. E naquela época não existia celular, a gente não tinha telefone em casa, tinha a previsão da hora que deveria chegar em casa. Mas eu era acostumado a ser solteiro. Terminou a aula no colégio, eu recebi o salário. Um aperto danado, daí eu peguei o cheque e fui para o banco. E lá enrolou bastante. Eu sei que nesse negócio eu cheguei em casa, ao invés de chegar, por exemplo, 2 da tarde, eu fui chegar lá pelas quase 5 da tarde. E ela estava chorando e brava. Ela não ficou brava de bater, ela ficou brava de chorar. Dizendo, você nunca mais faz isso comigo. Eu falei, mas o que eu fiz? Não entendia. Aí eu tive a experiência maravilhosa de que alguém se preocupava se eu cheguei ou não cheguei. Se eu comi ou não comi, se eu dormi bem ou não, se eu escovei os dentes ou não, se eu penteei o cabelo ou não, se eu fui ao médico. Alguém que cuida, alguém que se preocupa com o outro, que tem interesse no bem-estar do outro. E nós achamos importante, até quando a gente briga, dizendo, não, para de enjoo, bem, que coisa, que enjoo é essa? Não é? É claro que eu penteei, é claro que eu escovei os dentes, bem, tem que perguntar de mim. Você acha que eu sou criança? Alguém aqui já teve isso? Já? Tá bom. É importante alguém que cuida do outro. E esse cuidado, ele é para a vida toda. A minha esposa diz que vai viver 111 anos. Ela diz que acha lindo 3 velhinhas no bolo iguais, 111 anos. O meu problema é como é que eu vou cuidar dela, ela com 111 anos. Não é? Imagina a minha dificuldade. Cuidado é algo que a gente deve preservar. Uma coisa que tem me chamado a atenção é que com o tempo a gente vai se achando no direito de descuidar, de não perceber, de não atender, de não verificar se o outro está bem. É como se o dever de cuidar tivesse prazo de validade. E às vezes, na medida em que nós vamos envelhecendo e que nos tornamos mais carentes de cuidado, as pessoas que deveriam cuidar da gente se esquecem. Um dia desse a gente foi levar um irmão em casa e a Hélia falou, dá um abraço na irmã fulana.
Falou, abraço, eu já estou enjoado de abraço. Eu falei, mas um abraço? Ele falou, não, já tem 60 anos abraçando, já enjoei. Quando é que volta o abraço, o carinho, a atenção, a percepção, a comida especial, aquele lugar guardado, aquela manifestação de carinho? Cuidar e se deixar ser cuidado por alguém. Casamento é uma relação afetiva. Quando você perde a afetividade, quando você começa a acreditar que está certo, e assim, tocando de qualquer jeito, e às vezes há casais que acham que, não, isso já passou o tempo, a gente vai tocando aí, e perde a disposição, a percepção de cuidar, de dar carinho, de se aproximar, de verificar se o outro está bem. Mas me preocupa não apenas o cuidar do outro, mas cuidar de si mesmo. Quando a gente fala sobre amar, e o marido deve amar, às vezes a minha esposa fala para as mulheres, dizendo assim, olha, o seu marido, biblicamente, tem um mandamento, ele tem uma obrigação dada por Deus, que ele tem o dever de amar você. A pergunta é, você é uma pessoa amável? Você é uma pessoa fácil de ser amada? Você se deixa amar? Porque tem... A questão do cuidado é não apenas cuidar do outro, mas cuidar de si mesmo. Cuidar das suas emoções. Eu tenho percebido uma preocupação que, com o tempo, as pessoas começam a achar que adquiriram licença para relaxar, para não se cuidar, para não cortar o cabelo, para não se arrumar, pôr uma roupa direitinho, para não ficar bem de saúde, para não ir a médico, para não se cuidar. E me preocupa, porque quando a gente deixa de cuidar do corpo, provavelmente essa é a atitude que a gente tem para com a nossa própria alma, para com as emoções. A gente não está cuidando das emoções. E assim como a gente vai ficando por fora, meio assim, de qualquer jeito, também a gente vai deixando a alma, o coração, as emoções, também meio assim, de qualquer jeito. Meio descuidado, meio jogado, achando que é normal não ter alegria, achando que é normal ficar chato ou chata, achando que é normal ficar azedo, amargo, amarga, cínico, crítico, e não cura as emoções, e aquilo vai caminhando no casamento. Perde-se aquela arte de agradecer, de reconhecer, de se alegrar com o outro, com a outra pessoa. E isso é muito difícil. Perguntei a uma senhora uma vez, às vezes em aconselhamento conjugal, a gente pergunta quando o casal separa ou não separa. Esse caso era assim. Eu perguntei, a senhora ama o seu marido? Porque esse é o ponto para a gente, para trabalhar. Ela disse assim, pastor, ingratidão acaba a afeição. Um tempo desse, um casal jovem, ele falou assim, pastor, é difícil, a gente vai levando o casamento. Ela decidiu que separar jamais, mas ela não tem nenhum escrúpulo na frente dela de dizer que ela não me ama.
E ela falou, eu não amo mesmo, mas separar eu não vou. Pensou? Eu não gosto dele, não gosto dessa barba feia, não gosto. Foi falando, não gosto, mas não vai largar, não. Você já pensou? Então, o cuidado do outro é muito importante, cuidar de si mesmo, cuidar do seu coração, cuidar da sua vida financeira. É difícil viver com alguém descontrolado a vida toda. Cuidar dos vícios que estão destruindo tanto as finanças, como a saúde física, como as emoções e o relacionamento. Cuidar se você carrega ainda amarguras durante muito tempo. Gente, andar, a Bíblia fala que viver com a mulher rixosa, debaixo do mesmo telhado, é como uma goteira contínua. É horrível. É muito ruim. Você pode imaginar que coisa é essa? Você tem que dormir do lado de uma pessoa problemática, difícil, que tá descuidada. Então, cuida da sua alma, cuida do seu coração e se dedique a cuidar para que o outro esteja bem. Cuidado é fundamental. Cuidado é fundamental como prevenção, em primeiro lugar. Sabe, as plantas, as poucas plantas lá em casa, a gente agora mora em apartamento, elas precisam de cuidado o tempo todo. É difícil quando a Hélia viaja e eu fico cuidando delas. Tem uma arte para cuidar daquilo. Impressionante. Às vezes eu ago as plantas, aí vem falar, morreu afogada. Às vezes eu controlo, ficou seca. Eu não sei como é isso, mas é uma arte preventiva. É cuidar para ficar mais bonito. E cuidar é uma arte também curativa, de chegar do lado, de oferecer o colo, de ter compreensão, de muitas vezes perdoar, de dar uma força, de levantar. Uma das razões para sermos dois é porque se um está passando por lutas, o outro ajuda. O ideal é que não aconteça de que um está com problema e o outro vai para o buraco junto. Nós estamos trabalhando com um casal que é tão joia, mas ele é deprimido por natureza e a esposa também. Basta um, né? Os dois. Como é que a gente vai fazer para ampliar o cuidado? Então, o casamento, ele é longevo e saudável quando a gente usa a palavra amar, amor é importante, e cuidado. E a última palavra é valorizar o outro. A Bíblia usa várias palavras, pode ser honrar, respeitar, valorizar, dar importância ao outro. Sabe, eu descobri que até os times de futebol, eles evitam falar mal do jogador deles, porque uma hora eles têm que vender o jogador. Se eles queimarem o jogador, fala que o cara é um perna de pau, aí na hora de vender, não vende, certo? Então eles protegem o jogador. Na verdade, se o jogador estiver passando uma fase, eles contratam um psicólogo, personal trainer para o cara, eles dão um jeito e aí montam uma equipe para falar bem. Eles são capazes de pagar jornalista para falar bem do jogador. O cara é bom para conseguir vender bem.
Olha que coisa, até time de futebol entende. E sabe o que eu tenho percebido com muita frequência na igreja, no convívio com as pessoas, com os casais? É um negócio de poder feito no marido e na esposa e de fazer pouco caso e não valorizar, não investir e não falar bem, não animar. A galinha do vizinho bota ovo amarelinho, bota um quer, bota dois, vamos lá, bota três, bota quatro, bota cinco, bota seis, bota sete, bota oito, bota nove, bota 10. A da gente nem ovo choco, muito menos ovo de ouro, amarelinho. E impressiona como com o tempo, olha, o tempo de vida familiar, de vida conjugal, naturalmente nos deu uma visão privilegiada do outro. A gente sabe dos defeitos do outro mais do que ninguém. Mas nem sempre a gente destaca as virtudes do outro. Nem sempre a gente lembra coisas boas. E então, a falta de valorização. E, gente, nada pior para um homem do que a própria esposa dele esnobar, depreciar. Quando faz isso publicamente, quando fala perante os filhos, quando não investe na imagem da pessoa. Eu tenho uma oração e eu brinco com Deus, com todo respeito. Eu falo, Senhor, eu queria tanto ser uma pessoa mais humilde, Senhor. Não deixa eu entrar pelo caminho da soberba, não. Me dá um coração humilde, Senhor. Mas humilhação não, faz favor, Senhor. Sabe como é? Ninguém gosta de humilhação. Ninguém. Homens que depreciam a sua esposa. Às vezes elogia a outra, a mulher do outro. Eu me lembro há alguns anos, nós tínhamos um carro, um Opala, aquele Opala Comodoro de 4 portas. Naquela época era raro carro de 4 portas, o nosso era aquela banheirona de 4 portas, ótimo para carregar noiva. Aí eu fui para um casamento e eu carreguei muitas noivas naquele Opala, no Opalão, era uma beleza. Um dia eu vou a um casamento e a gente era padrinho, sentamos aqui do lado e aí eu sentado aqui do lado, me veio à mente que naquele casamento, aquela noiva, não fui eu quem levou para a igreja. E aí, lá no subconsciente, a cabeça de vocês funciona assim, a gente conversa com a gente mesmo. Aí eu conversei, falei, ainda bem, porque o carro está sujo que só, né? Hoje o carro não dava para carregar noiva. Aí eu falei, aí a cabeça funcionando diz assim, mas você é muito sem vergonha, né? Quer dizer que não dá para carregar a noiva dos outros, que você não tem nada a ver, você carrega a sua mulher nesse carro sujo desse jeito, é uma vergonha, vai lavar esse carro. Não é simples? Por que você pode valorizar os outros da televisão? É uma visão, às vezes, meio pornográfica da vida conjugal, da vida familiar e até mesmo da vida sexual. E uma incapacidade de investir e valorizar na pessoa com quem nós vivemos e com quem vamos viver
os anos da nossa vida. Então, valorizar a pessoa, dar a ela valor, importância, honrar perante os outros. Aquela mulher lá de Provérbios, ela é extraordinária, porque o marido dela era honrado por causa da maneira dela viver. Mas aí o texto diz que o marido também elogiava. Essa é extraordinária. Ela é maravilhosa. Mas o que eu tenho percebido é que muito facilmente a gente começa a ver muito defeito nos filhos da gente. Os filhos dos outros a gente não conhece, não sabe. Na esposa, no marido, nos familiares. E esse negócio pega, gente. Vira vício, vira hábito. E então, há pessoas que vivem no casamento como se fosse uma afronta moral constante, se sentindo diminuída, se sentindo pressionada, se sentindo humilhada. Eu tenho conhecido uma quantidade muito grande de irmãs, de mulheres que se sentem muito mal. E eu quero dizer para vocês que os homens, em geral, não toleram ser expostos, humilhados, diminuídos perante ninguém. Impressionante. É impressionante. Por causa disso, essas 3 palavras eu queria destacar com vocês. Elas são importantes. Decida amar. Não é gostar só. Amar. Amar para cuidar. Amar para valorizar. Amar para investir. Amar para manter um casamento feliz. Irmãos, é uma pena pessoas manterem casamento durante anos sem alegria, sem encantamento. Eu achei, sábado passado, eu abracei um irmão querido de uma de nossas igrejas. Nós nos encontramos lá em Cristianópolis, no aniversário da igreja. Ele já está mais velhinho, meio surdo. Ele me viu. Ele queria muito um abraço, sabe, aquele abraço de consolo. E aí ele falou assim: o senhor sabe que a minha esposa morreu? Eu sabia. Na verdade, eu não estava sabendo como chegar para ele, como falar. Então ele facilitou. Ele falou: o senhor sabe? Eu falei: eu soube, meu irmão. Dei um abraço nele, ele começou a chorar. E ele falou assim: foram mais de 60 anos, pastor. E chorava. Eu falei para ele: meu irmão, que coisa boa. Depois de 60 anos, o irmão tem memórias que lhe dão saudade. E o casamento de 60 anos foi tão bom para você. Que coisa linda, que maravilha, que bênção de Deus. Que o fim seja inevitável, mas que enquanto vivemos, vivamos bem, sejamos felizes. É hora de investir em casa, de dedicar tempo em casa, de aprender em casa. Porque Deus se agrada disso. Ele diz: olha, eu me agrado disso. Deus fica feliz quando isso acontece. Amém?